Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a gloriosa e paz do Senhor. Amém? Você que pode acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Efésios, capítulo 4, o versículo 10 e o 11, somente 2 versículos para a nossa meditação. Você que não tem Bíblia, ouça, pois a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo ele vai escrever aqui para os Efésios, versículo 10 no capítulo 4 está escrito assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Glória a Deus. Versículo 11 agora. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Amém? Graças a Deus. Glória, glória a Deus. Observe que Paulo aqui, ele vai escrever para os Efésios. Ele diz que aquele que desceu é também aquele que subiu. Glórias a Deus. Paulo aqui ele está falando de Jesus de Nazaré. Paulo aqui ele está falando do Cristo Redentor. Aleluia, glórias a Deus. E ele diz que este Jesus Cristo, aleluias, este Jesus Cristo, ele revela aqui no versículo 11, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, essa passagem ela me chama muito a atenção. Glórias a Deus. Por que chama a sua atenção, irmão Diego? Vou dizer para vocês. É uma passagem que muitas pessoas não estão aceitando o que Paulo fala aqui, não pela sabedoria humana dele, mas sim por a revelação de Cristo. Quando ele menciona aqui que Jesus Cristo ele deu uns para pastores, aleluia, glórias a Deus, ele não escreveu que Jesus Cristo deu uns para pastoras. Aleluia, é onde eu quero entrar nesta mensagem, é onde eu ministrei esta palavra numa igreja a qual eu estava congregando há dias atrás. Uma igreja que é liderada por uma mulher. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu não fui covarde. Todas as vezes que eu estive ali, todas as vezes que eu tive a oportunidade para pregar a palavra do Senhor, eu preguei a Cristo, eu preguei a verdade. Glórias a Deus. Mas irmão Diego, por que você foi congregar em um lugar que não tinha pastor e sim uma mulher que leva o nome de pastora? Meus amados irmãos, tudo tem um propósito. Eu não sei qual foi o propósito de Deus na minha vida para ir até aquele lugar e passar dias congregando ali e levando a palavra do Senhor. Mas eu sei de uma coisa, que eu fiz tudo isso pela vontade de Deus. E todas as vezes que eu fui ali, que eu ministrei a palavra do Senhor, eu preguei a Cristo, eu preguei a verdade. E nesse último culto, foi o tempo de me pregar esta mensagem, a qual eu estou lendo para todos vocês, que Jesus Cristo, ele não chamou mulher para pastorear. Aleluia. Jesus Cristo chamou homens. Jesus Cristo chamou pastores e não pastoras. Glórias a Deus. E infelizmente, aonde eu estava, que eu ministrei esta mensagem, a líder da igreja não aceitou esta palavra. Por que não aceitou? Porque é rebelde, porque é dura de coração. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero dizer para todos vocês que não é só essa igreja a qual eu estava congregando que não recebeu a palavra do Senhor. Tem várias igrejas que não aceitam estas palavras. Glórias a Deus, não aceitam a verdade. Elas se colocam como título de pastoras, mas Deus não levantou esse cargo para mulher nenhuma. Eu provei dentro das escrituras sagradas, estou com a minha Bíblia aberta aqui, que
De Gênesis a Apocalipse, nenhuma vez Deus ele chama a mulher para pastorear. Aleluia, glórias a Deus. No livro de Jeremias, capítulo 23, quando Deus ele fala para Jeremias, Deus fala de pastores e Deus não fala pastora. Aleluia. Deus fala ali para Jeremias no seu capítulo 23 que ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Oh glória, Deus não falou ai das pastoras. Glórias a Deus. Quando nós abrimos ali o livro de Tito no seu capítulo 1, versículo 5, também fala ali sobre os presbíteros. Aleluia, dentro das igrejas, e não fala pastoras dentro de igreja. Quando nós examinamos as escrituras em 1 Coríntios capítulo 14, na primeira carta que esse mesmo Paulo que escreve para os Efésios, que vai escrever para a igreja de Coríntios, Paulo ele não menciona a mulher como pastora. Aleluia, Paulo vai dizer ali que a mulher ela tem que aprender em silêncio. Também falou isso para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Aleluia, glórias a Deus. E ele não permitia que as mulheres falassem na igreja. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem várias interpretações por que ele quis dizer isso. Aleluia, glórias a Deus. E eu falei para a igreja o porquê que Paulo não permitia que as mulheres ficassem falando na igreja. Ele queria que as mulheres ficassem caladas, aleluia, que interrogassem aos seus maridos quando chegassem em casa, aleluia. Observe que naquele tempo, igreja do Senhor, as mulheres também tinham mulheres de Deus, as mulheres eram cheias do Espírito Santo. E o que eu entendo com essa passagem? Eu entendo que Paulo ali na igreja de Coríntios, ele vai ver aquele monte de mulher cheia do Espírito Santo, todas querendo falar na hora do culto. É por isso que ele não permitia que as mulheres falassem dentro da igreja. Para quê? Para não haver bagunça. Aleluia, glórias a Deus. É por isso que ele diz que a casa do Senhor tem que ter ordem e decência, porque é uma casa de oração. Aleluia, glórias a Deus. Era por isso que ele não permitia que as mulheres falassem na igreja. Ele disse que as mulheres têm que aprender em silêncio. Mas fica uma pergunta, mas e quando a mulher aprender, ela vai ficar calada? Não, ela não vai ficar calada. Dentro da igreja sim, mas ela pode ensinar aquilo que ela aprendeu. Mas ela não pode colocar um cargo para ela de pastora. Aleluia. E nesta igreja a qual eu estava congregando, a resposta que eu tive desta mulher foi que Deus ele não faz acepção de pessoas. Correto, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade, sim ou não? É uma verdade. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas para cargo, Deus ele chama cada um para uma coisa. Como a palavra do Senhor falou aqui, que Jesus Cristo ele chamou uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores. Aleluia, glórias a Deus. Porque se Deus não fizesse acepção de pessoas de cargo, todo mundo era pastor, todo mundo era profeta. Concorda comigo, sim ou não? Mas infelizmente, igreja do Senhor, como diz as escrituras sagradas no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, esse mesmo Paulo ele vai dizer que Deus ele cegou o entendimento de muitos. Aleluia. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Não é Deus de Isaac, Abraão e Jacó. É o Deus desse século. É um Deus com D minúsculo e não um Deus com a letra grande, o Todo-Poderoso, o único Deus que devemos prestar culto a Ele. É o Deus desse século, que são deuses, aleluia, e não Deus, o Pai de toda a nação. Então esse Deus ele está cegando o entendimento de muitos. Aleluia, glórias a Deus. Como diz no Antigo Testamento que muitos perecem por falta de conhecimento e de entendimento. Se não me engano, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. Então o povo perece, meus amados irmãos, por falta de conhecimento. Deus deixou aqui as escrituras sagradas. Nós devemos examinar, porque elas testificam de Jesus. Assim falou Jesus Cristo aqui em João. Glórias a Deus, está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 39. É uma passagem muito conhecida. Glórias a Deus. O dever de nós examinar as Escrituras. João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras têm vida eterna. Elas testificam
de Cristo. Aleluia, Escritura, isso aqui ó, é a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E muitas mulheres não querem mais examinar as Escrituras. Até examina, mas muda o que está escrito aqui dentro da palavra do Senhor. Mas eu quero deixar um recado, como eu deixei no ministério a qual eu estava congregando, na última pregação que eu ministrei lá, eu falei sobre isso, sobre não existir pastora. Infelizmente, elas não gostou, debochou de mim, não deu crédito à palavra do Senhor, mas minha parte eu fiz. E lá eu encerrei a ministração com um versículo que diz lá em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, vou ler aqui para vocês rapidinho, para que vocês também possam aprender. Glórias a Deus. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Está escrito assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir, aleluia, as palavras da profecia deste livro, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor está falando que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas. E estas mulheradas estão mudando a palavra do Senhor. Elas estão colocando cargo que não existe. Deus não chamou mulher para ser pastora. Não existe pastora. Existe serva do Senhor. Existe missionária. Existe diaconisa. Aí sim existe agora pastora. Não aceite ser levada de nome como pastora. Está pecando, é uma mentira. Qual é a diferença de uma igreja católica que adora imagem de escultura para vocês que levam o nome de pastora? Se Deus não colocou mulher para pastorear. Ah, mas Débora era pastora. Mentira. Débora era uma juíza e uma profetisa. Está lá em Juízes capítulo 4, versículo 4, se não me engano. Aleluia, glórias a Deus. Oh glória. Vocês não são pastoras. Deus não te chamou para pastorear. Então aceite a palavra do Senhor como ela é e não mude, porque se você mudar o que Deus colocou aqui nas escrituras sagradas, se você tirar qualquer vírgula, aleluia, você vai pagar um preço, um alto preço. E não queira pagar esse preço. Está custando a salvação da sua alma. Tome muito cuidado. Nesta igreja a qual eu estava ministrando, a qual eu estava congregando, né? Glórias a Deus. Não aceitaram esta palavra. Infelizmente não aceitaram. Mas eu fiz a minha parte. Agora eu estou sem ministério. Mas eu estou pedindo a Deus que Deus me dê a direção para que eu encontre um ministério, aleluia, que tenha um pastor, marido de uma só mulher e que pregue a Cristo, para que eu possa fazer parte da família de Jesus e venha somar com eles, porque nós todos temos que congregar a igreja do Senhor, não podemos ficar parados. Os dias são maus, a qualquer momento esse céu ele vai se abrir, a qualquer momento esse céu ele vai se rasgar e todo olho verá quem? Jesus de Nazaré sobre as nuvens do céu. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que no momento, num abrir e piscar de olho, ante a última trombeta, aleluia, glórias a Deus, Cristo descerá sobre as nuvens do céu. Então, meus amados irmãos, vamos examinar as escrituras sagradas para que nós não venhamos ser enganados. Aleluia, glórias a Deus. Eu aprendi muitas coisas examinando as escrituras sagradas. Uma mulher ela não pode nem ungir ninguém, uma mulher ela não pode casar ninguém, uma mulher ela não pode nem ministrar santa ceia. Aleluia, ela pode servir, mas preparar ali a ceia, fazer aquela oração ali, não, ela não pode. Tem que ser um obreiro ou um pastor. Amém, meus irmãos? Fique com essas palavras não é do irmão Diego, essas palavras são de Cristo. Recebam essa palavra, e se algum de vós não receber, amém.
É você e Deus. Não estou aqui para lhe condenar, não estou aqui para ser melhor que vocês. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é levar o evangelho verdadeiro, mostrar para as pessoas a verdade e ensinar no caminho que se deve andar. E este Jesus Cristo, ele não veio te condenar, e sim salvar a sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus o permitir. E se você gostou, compartilha, dá o seu joinha para que o YouTube ele venha entender que vocês gostaram e lance esse vídeo para outras almas. Amém? Que Deus vos abençoe.